Olá, meus caros hiperbóreos e hiperbóreas. Muito bom dia para vocês. Hoje eu vim fazer um formato de vídeo um pouquinho diferente. É uma dica breve, é uma coisinha mais rápida assim. Depois vocês comentam nos comentários aí, por favor, se vocês acharam interessante a ideia de fazer uns vídeos menores com os temas mais pontuais e lançar com uma frequência maior, tá? O tema de hoje é esse justamente do título, Não Faça Dieta. Para vocês entenderem por que eu estou falando para você não fazer dieta, a gente tem que entender primeiro a mente humana. Como que as coisas funcionam mais ou menos, né, dentro da cabeça de uma pessoa. Para quem não sabe ainda, eu tenho um histórico aí, eu entendo bastante de hipnose, programação neurolinguística. Eu fui criado em uma família que entendia sobre isso. E desde 2015 foi ali quando eu comecei a fazer alguns cursos, né? Eu devo ter feito um total de 11 ou 12 cursos a respeito desses temas. Então, eu já atendi muita gente também, usando essas técnicas. Então, eu tenho uma noção mais ou menos de como algumas coisas funcionam dentro da nossa mente, tá? Para você entender, então, por que você não deve fazer dieta, eu vou começar te explicando a questão das palavras, tá? As palavras têm poder dentro da nossa mente. Quando você fala uma palavra e você escolhe uma palavra em vez de você escolher outra palavra, isso vai influenciar o jeito que a sua mente interpreta aquilo e isso vai influenciar na sua interpretação de mundo como um todo, tá? Então, quando você fala dieta, por exemplo, para pensar. Qual que é o significado da palavra dieta? O que as pessoas normalmente querem dizer quando elas dizem dieta? Pare e reflita um pouco sobre isso, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, você não pode falar eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Eu tenho que falar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, senão eu não vou conseguir e tal. É um papo meio de coach, né? Que ficou na moda. Só que isso tem um certo sentido sim, tá bom? Então eu vou começar dando um exemplo. Às vezes chega o paciente para mim e fala: Cara, eu odeio estudar. Eu não gosto de estudar, eu queria começar a gostar de estudar. E aí, na terapia, a gente tem que ajustar algumas coisas. Claro, eu faço a pessoa ter gosto pelos estudos, gostar realmente daquela matéria específica, por exemplo. Só que tem uma coisa que pode acontecer ao longo do tempo que pode desprogramar o que a gente fez na mente da pessoa. E eu vou dar alguns exemplos. Imagina que chamam essa pessoa para sair, só que ela tem uma prova em breve. E aí ela responde: Eu não posso sair, porque eu tenho que estudar. Quando ela diz eu não posso e eu tenho, ela está dizendo como se houvesse uma espécie de entidade obrigando ela a fazer uma coisa que ela não gosta de fazer. E quando ela diz essas palavras, ela sente exatamente isso dentro dela, mesmo que ela não perceba. E aí, no momento que ela diz isso, digamos que ela nem queria ir pra festa, pro lugar que o cara chamou. Só que ela fala: Nossa, eu não posso porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Digamos que seja uma desculpa, digamos que a pessoa falou isso para não ficar grosseira, por exemplo. Só que quando ela fala isso, naquele momento ela passa a gostar um pouquinho menos de estudar. Porque agora não é algo que ela escolheu fazer, é algo que ela é obrigada a fazer. E aí, beleza, como que responderia nessa situação então? Você poderia falar: eu prefiro ficar em casa para estudar, porque para mim é muito importante passar nessa prova de amanhã. E eu não estou sabendo o suficiente ainda. Entendeu? Nisso você tirou completamente qualquer tipo de associação ruim que a sua mente pode fazer com o ato de estudar. Então, às vezes, mesmo você fazendo a pessoa gostar de estudar,
Se ao longo do tempo ela começa a falar dessas formas e tal, ela vai parando de gostar de estudar aos pouquinhos. E qualquer palavra, qualquer frase que você falar vai ter algum tipo de efeito psicológico. Então, um exemplo que eu costumo dar é... Vamos lá, a palavra blue em inglês significa azul, mas ela pode significar triste também. Então, em inglês, quando você diz a palavra blue numa conversa com alguém, essa palavra vai ativar no cérebro dessa pessoa tudo que tem a ver com a cor azul e tudo que tem a ver com o significado de tristeza, melancolia que está relacionado com essa palavra. Já em português, a mesma coisa não acontece, porque se você fala, por exemplo, que alguém tinha olhos azuis, você está falando da cor do olho. Você não tem nenhuma nuance ali de olhos tristes, entende? Então, existem muitas coisas que são impossíveis de ser traduzidas de uma língua para outra porque perde essas nuances neurológicas, os efeitos que cada palavra tem. Ok, tendo explicado isso, agora saiu um pouquinho, né, por um lado, para explicar um pouquinho da base, tá? Só tocando por alto, assim, a base de algumas coisas que acontecem na mente. Eu vou explicar o motivo de por que você não poder fazer uma dieta. Dieta, você já deve ter tido tempo de pensar até agora e de entender. Quando alguém diz eu estou fazendo dieta, ela quer dizer eu não posso comer isso porque eu estou querendo emagrecer. Eu não posso comer isso porque eu quero ficar mais saudável. Eu não posso comer isso por conta disso, daquilo. Normalmente, a pessoa fala que está de dieta para recusar algum alimento. Então você chega na casa, sei lá, da sua avó e aí você vê uma tia sua oferecendo um brigadeiro pra, sei lá, uma prima sua. E a prima fala: "Ai, tia, eu não posso, eu tô fazendo dieta". Aí a tia: "Ah, não, come só dessa vez", e começa aquela merda toda, né? A gente tem associado na mente bem forte esse significado de dieta. Então é por isso que eu estou dizendo: não faça dieta. Quando você diz estou fazendo dieta, você dá a entender: por enquanto eu não posso comer isso porque eu estou querendo atingir algum objetivo, mas eu gostaria de comer isso. Esse é todo o significado que está vinculado com a palavra dieta. Estou comendo de um jeito específico porque eu quero atingir tal objetivo, mas eu queria estar comendo de outra forma se eu pudesse, certo? Qual que é o jeito que eu respondo e que funcionou muito para eu mudar radicalmente a minha dieta para uma dieta que eu como basicamente só carne? Eu não digo que eu estou de dieta, por exemplo. Eu chego em algum lugar, me oferecem pizza. Eu falo, eu não como pizza. Obrigado, mas eu não como pizza. Ah, por quê? Não sei o que, você faz alguma dieta? É, eu só como carne. O motivo é esse. Ah, mas como que funciona isso? Por que você começou a fazer isso e tal? Às vezes eu explico, né? Ah, por questão de saúde, questão que eu gosto muito de carne também, então se eu posso comer só carne, por que eu vou comer outras coisas que eu não gosto tanto assim? Por aí vai. Com o tempo, aconteceu uma coisa interessante na minha mente que foi uma associação. Conforme eu fui falando, não, eu não como isso, a minha mente foi entendendo que aquelas coisas não eram comestíveis. Então, em vez de eu sentir que eu estou fazendo uma dieta, nossa, eu queria muito comer um pão, eu queria muito comer sei lá, uma pizza, eu queria muito comer batata frita. Na minha mente, eu só penso, cara, isso não é comestível. Se algum dia eu sentar junto com os meus amigos e eles falarem, ah, você aceita um pedaço de bolo? Eu, dentro da minha mente, é como se o cara estivesse oferecendo, você aceita mastigar um pedaço de meia? E eu não preciso nem pensar. Eu só, não, obrigado, eu não como isso. Entendeu?
Essa mudança de mentalidade pode ser o suficiente para fazer uma pessoa que não conseguia seguir dieta passar a conseguir seguir dieta. Essa mudança de mentalidade eu já vi ser o suficiente para fazer pessoas pararem de fumar. Então o cara, em vez de falar, não, eu tô tentando parar de fumar, sei lá, alguém oferece cigarro para ele, não, tô tentando parar, não sei o que, não sei o que, o cara responde, por exemplo, não, eu não fumo. Aí a pessoa responde, ah, não, mas você tava fumando, sei lá, ontem, você tava fumando semana passada. Mas eu não fumo mais, eu acho isso nojento, eu acho isso ruim. Eu, sei lá, não gosto da sensação que me dá, eu não fumo. Ponto. Entendeu? Isso vai convencendo a mente da pessoa aos poucos de que aquilo é realidade. Então, eu consigo hoje em dia, às vezes, alguém me mostra um bolo, alguma coisa assim de aniversário, uma coisa que parece muito bem feita, muito assim, cheia de nuances e detalhezinhos e uma obra-prima da, sei lá, confeitaria, por exemplo. Eu pego, sinto o cheiro, cheiro gostoso, e entrego de volta para a pessoa. Eu não tenho vontade de comer. Nossa, como que você faz isso? Precisa de um autocontrole muito forte. Não, se precisasse de autocontrole, isso é outra coisa também, que a gente pode entrar com mais detalhe depois. Se precisasse de autocontrole, eu não conseguia fazer. O ser humano, geralmente, na verdade, o ser humano, ele não tem autocontrole. Não tem. Na hora que você vê alguém, nossa, o cara era gordo, ele emagreceu, ele teve que ter muito autocontrole. Não, ele não teve autocontrole. Ele fez alguma forma de mudar a mente dele, mudar como a mente dele trabalhava, e ele conseguiu fazer a partir disso. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Tinha um cara, eu conheço ele, que ele fumou por muitos anos na vida dele, muitos anos. E aí um dia ele foi viajar de uma cidade para outra, era uma viagem de 6, 7 horas, alguma coisa assim. E quando ele saiu de casa, ele normalmente viajava fumando. Quando ele saiu de casa, ele chegou em um posto, alguma coisa assim, e percebeu que ele tinha esquecido de comprar o cigarro que ele gostava antes de sair para viajar. E no posto só tinha cigarro ruim, cigarro péssimo, assim, cigarro vagabundo, que tinha gosto ruim, que era nojento. Só que ele era viciado, então ele teve que comprar desses cigarros vagabundos e falou: beleza, bom que eu economizo um pouco, que esses cigarros são mais baratos, comprou um monte e foi a viagem inteira fumando. No caminho, conforme ele ia fumando, ele fumava e pensava: caramba, que gosto horrível, que coisa nojenta, que cheiro ruim. E se sentia mal e parava de fumar. Passava um tempo, dava vontade de fumar de novo, porque ele era viciado, e ele pegava e começava a fumar de novo, mas ele sentia algo ruim, algo nojento, algo desagradável. Não era confortável, não era o cigarro que ele gostava, era um cigarro nojento. E aí ele parava de novo. Passava mais um tempo, sentia vontade, passava pelo mesmo processo. Então o que aconteceu durante a viagem? Ele estava em um lugar fechado, digamos, onde ele só tinha acesso a um cigarro ruim que ele achava nojento. Então toda vez que ele tinha o estímulo de eu quero aquilo que me dá prazer, ele na verdade tinha uma coisa que dava desprazer. E aí, no final da viagem, ele parou de fumar e ele nunca mais voltou a fumar. Então ele teve que ter força de vontade? Não, em momento nenhum. A única coisa que aconteceu foi que fez uma mudança na mentalidade dele, porque o cérebro dele associou agora que cigarro era uma coisa nojenta. Que cigarro era uma coisa asquerosa, fedia, tinha gosto ruim, e fez ele parar de gostar. Então uma das coisas que eu vejo dar certo também, por exemplo, pessoa que está querendo fazer dieta, mudar a alimentação dela, mudar o estilo de vida dela. É uma coisa assim, meio talvez errada de eu falar assim, mas eu conheço gente que fez isso e funcionou muito bem. Então a pessoa pegava e fazia 2 meses de dieta restrita, carnívora, por exemplo. 2, 3 meses. Aí ela chegava e pensava, beleza, agora eu vou fazer um dia do lixo, que eu vou, assim, comer tudo que eu mais gosto, que eu mais tenho vontade de comer,
e que eu sei que faz mal. Então a pessoa chegava e assim, comia muito bolo, comia muita pizza, comia, sei lá, tomava refrigerante e comia um monte de lixo, lixo. E aí o que que acontece quando você está muito tempo sem comer uma coisa que faz mal e do nada você come muita coisa que faz mal? O seu corpo não está preparado para aquilo. Então é normal que a pessoa passe muito mal depois, muito mal. Diarreia, enxaqueca, vômito. O corpo da pessoa rejeita aquilo tudo com uma força muito grande. E aí o que que acontece? Essa pessoa, ela inconscientemente, né, uma coisa biológica, ela associa, caramba, essas coisas que eu comi me fez passar mal demais. E já teve gente que passou por esse processo que eu disse e passou a pensar, caramba, se eu comer pizza eu vou passar mal, entendeu? Então o corpo dela já faz ela olhar para a pizza e sentir enjoo. E a pessoa não tem vontade nenhuma mais de comer pizza. Acabou, entendeu? Então uma outra coisa que eu falo também eu tô fazendo dieta restrita há 3 anos. Dieta sim. Eu tô falando para vocês não fazerem dieta e eu tô falando de dieta, né? Mas enfim, eu mudei completamente a minha alimentação há 3 anos. E eu parei de comer muitas coisas que eu considero hoje que não são comestíveis mais. E quando eu chego em uma festa, uma situação, alguma coisa assim, e me oferecem pizza, docinho e tal, eu falo, olha, eu não como isso, eu só como carne. E se eu comesse isso, eu tenho até medo que eu acho que eu ia passar mal 3 dias. Só de eu falar isso, o meu corpo já associa, caramba, eu não posso comer isso porque isso faz mal. Não posso comer isso porque senão a minha dieta, sei lá o que, não. Comer isso vai me fazer mal. Então eu já me sinto mal antes de comer isso. Eu já olho para isso e eu não vejo aquilo com os olhares de prazer que as pessoas normalmente veem, certo? Então o segredo é esse. Você parar de falar que você está fazendo dieta e você considerar que você tem várias coisas que você não come. Então, por exemplo, na verdade mesmo, sendo bem honesto, bem aberto, eu faço dieta. A minha dieta é dieta carnívora. Só que a minha alimentação é uma alimentação cetogênica. Então eu não como nada que não seja cetogênico. Eu não como nada com muito carboidrato, nada com trigo, nada com soja. Eu não como nada dessas coisas. Nada. Isso para mim não é nem comestível. Eu olho para uma coisa que tem essas substâncias e é como se eu estivesse olhando para uma pedra. Por que que eu tentaria comer uma pedra? Não faz sentido, certo? Só que a minha alimentação, como eu disse, é cetogênica. E eu faço uma dieta carnívora. Então, eu me esforço para comer apenas carne no dia a dia, mas às vezes eu quebro a minha dieta e eu como, por exemplo, abacate, óleo de coco, um café sem açúcar, que são coisas que ainda são cetogênicas, ainda fazem parte da minha alimentação. Agora você nunca vai me ver quebrando uma dieta para comer pão, para comer bolo, para comer, sei lá, pizza. Você nunca vai ver isso acontecer, eu tomando um refrigerante ali com açúcar. Por quê? Porque isso seria a mesma coisa que você quebrar uma dieta para comer fezes. Faz sentido isso? Não. Você não acha. Eu espero, né, que você não considere que fezes é nem comestível. Então por que você quebraria sua dieta para comer algo assim? Então o segredo é esse. Você fecha o círculo, digamos assim, de alimentos que você sequer considera comestíveis. Pega os alimentos que você sabe que faz mal, que você sabe que se você ingerir você vai ter problema. Normalmente são coisas que têm soja, coisas que têm farinha de trigo, e tem gente que tem muito problema com leite, é muito comum também, tem inflamação, espinha por conta de leite. Tem algumas outras coisas, né, que eu já abordei em alguns outros lugares, mas enfim, em geral costuma ser isso, sei lá, cerveja, por aí vai.
Pega essas coisas e considera, isso não é comestível. Não é que eu estou fazendo dieta, é que isso não é comestível. Simples assim. Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender bem o assunto. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. E, por enquanto, é só. Até mais. Vigor e Hiperbole.